só na vertical, mas na horizontal. Homens de Deus cometeram erros como Isaac, que preferiu Esaú em detrimento de Jacó. E nós vemos, irmãos, que isso depois foi cobrado lá na frente, foi passado para frente, porque Jacó também, mais tarde, Jacó fez a mesma coisa com relação a José, em detrimento de seus irmãos. Ambos os pais jogaram os filhos uns contra os outros. Qual é a responsabilidade no caso de José? Quando José foi trocado, foi traído pelos seus irmãos, castigado pelos seus irmãos, foi jogado naquele poço. Por quê? Porque José foi inocente. E o pai de José, então, ele tinha aquela preferência. E isso causou, irmãos, um desabor muito grande entre seus irmãos. Nesse caso aí, a culpa foi de Jacó, que fez a mesma coisa que aconteceu com ele e Esaú. Aí chega a vez de Jacó agora. Jacó agora tem uma preferência que é José. José era o sonhador. José era de Deus? Era de Deus. José era de Deus. José foi vendido, José foi jogado no poço, mas depois Deus glorificou tanto o nome do Senhor na vida de José, surpreendeu José. Mas, irmãos, tem coisas que nós, pais, podemos evitar, para não jogar um filho contra o outro, como aconteceu aqui. A preferência de um filho em detrimento do outro. Nós temos que tomar esse cuidado, foi aquilo que eu falei. Por isso, irmãos, por causa dessa palavra que o Tiago, essa pergunta tão simples, tão inocente que ele fez, nunca mais eu esqueci, irmãos. Ficou ali, nunca mais eu esqueci. E eu aprendi essa lição. E agora, estudando, buscando na palavra de Deus, o que eu poderia falar com relação a isso? Nós temos, irmãos, experiência. Todos os pais têm alguma experiência. Deus dá sempre algo nas nossas vidas, que quando você for chamado para pregar, você vai ter coisa para falar. Se você passa por luta, por dificuldade, guarda isso na tábua do seu coração, porque um dia isso vai servir de experiência para você contar para outras pessoas que estão chegando, que estão começando a sua jornada na presença do Senhor, a sua vida secular. Às vezes, Deus, nós passamos coisas diante de Deus, não é porque Deus nos abandonou, não, mas é a experiência que a gente vai adquirir, irmãos, para poder falar quando você tiver a oportunidade. Então nunca diga não, nunca fala assim, eu não sei pregar não. Quando eu falei para Rosana, mas logo eu, Rosana, por que você não prega? Não, porque eu preguei no Dia das Mães. Irmãos, teria doído mais em mim, hoje talvez eu tivesse aqui recalcada, uma palavra muito pesada, mas talvez hoje eu tivesse, se eu não tivesse aceitado esse desafio, hoje eu estaria me sentindo uma boba. Poxa, meu Deus, tanta coisa que eu já vi Deus fazer na vida das pessoas, tantas coisas que eu já vi pais passar por causa dos filhos, tantas coisas que a gente pode falar sobre um pai de verdade, sobre um pai amoroso, sobre um pai vitorioso, como fazer, qual é a receita. Não existe receita, irmãos. A receita não existe assim, faz assim porque assim vai dar certo. Não é assim, irmãos. Cada um tem que ter a sua experiência. Cada um vai viver uma coisa. Cada um vai viver o seu momento. Aleluia. Mas aí, irmão, você tem que estar aberto. E aí, se eu não tivesse aceitado esse desafio, hoje eu estaria me sentindo assim, poxa, eu poderia ter aceitado, iria doer mais em mim se eu tivesse me escondido, como um caramujo, não vou pregar não sei pregar, irmãos. Como não sei pregar? Como você não sabe pregar, irmãos? Tanta coisa que Deus fez na sua vida, irmãos. Você não é pai, mas você é mãe. Você não é pai, mas você é filho. Alguma coisa você tem para contar, né, não, Nads? Se eu perguntar ao Nads aqui, ele vai ter alguma experiência. Ele vai ter como filho, ele vai ter como tio, ele vai ter como orientar os seus sobrinhos, porque ele sabe como ele foi criado, o que deu certo na educação, o que seu pai fez com ele quando ele era criança, que ele não gostaria, e ele já vai poder orientar, irmão. Porque se fosse assim, irmão, quem não é mãe não ia poder nunca pregar para as mães? Que isso? Não pode. Mas nós somos filhos de Deus, então aqui, nós podemos pregar para as mulheres, nós podemos pregar para os jovens, nós podemos pregar para os velhinhos. Nós estamos velhos ainda não chegamos lá já estou na terceira idade, né? Irmão, não estou fugindo dessa realidade, mas estou falando assim, por que eu não posso aconselhar um idoso de 80 anos? Se na Bíblia tem respaldo para isso. A Bíblia fala para os velhinhos,
A Bíblia fala para o jovem, a Bíblia fala para as crianças, a Bíblia fala para os viúvos, a Bíblia fala para os órfãos, a Bíblia fala para os pais que não têm filho e não pode pregar porque não tem filho. Olha, irmãos, a Bíblia dá experiência para a gente, a Bíblia ensina a gente, a Bíblia é uma bússola. A Bíblia ensina tudo, irmãos. Só não tem quem não quer. Quem não tem sabedoria, peça que Deus dá. E aí, irmãos, eu glorifico a Deus por esse convite, pela confiança de vocês